pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 17 do vestibular da UEPG de inverno de 2018, ok? A parte aí da prova de conhecimentos específicos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever, porque a sua inscrição ela colabora muito com o meu trabalho aqui no YouTube. Vamos lá então. Sabendo que uma circunferência de raio x está inscrita em um quadrado de lado z e uma outra circunferência de quadrado y está circunscrita a esse mesmo quadrado, assinale o que for correto. Então vamos desenhar aqui, vou tentar desenhar da melhor forma possível para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Então nós temos uma circunferência de raio x que está inscrita em um quadrado de lado z. Então, o que eu quero que vocês imaginem? Nós temos aqui um quadrado. E nesse quadrado, eu tenho aqui, né? Meu quadrado não é bem um quadrado, né? Eu tenho inscrito, esse lado do quadrado é x, e está inscrito aqui uma circunferência de raio x, tá? Então, observa que eu tenho aqui uma circunferência inscrita. O que significa essa circunferência escrita, tá, gente? Significa que a circunferência em si, ela tangencia os lados do meu quadrado, certo? Existe um ponto de tangência entre cada lado desse quadrado aqui, né, e a minha circunferência, por isso que ela está inscrita, tá? E aí ele fala ainda que existe uma outra circunferência de raio y que está circunscrita ao quadrado. Então, circunscrita significa que os vértices do quadrado aqui agora são pontos dessa circunferência. Então, essa circunferência está circunscrita. Tá? Então, eu vou tentar desenhar aqui da melhor forma possível também, para vocês entenderem o que está acontecendo. É mais ou menos isso daqui, tá? Desconsiderem que meu desenho não ficou dos melhores, mas dá para entender aí o que eu estou querendo dizer. Nós sabemos, então, gente, que uma circunferência de raio x está inscrita, então o raio dessa circunferência aqui, ele é x. Poderia ter feito um pouquinho maior, né? Eu sei também que o lado da medida do meu quadrado aqui tem lado z, tá? E com isso eu já posso dizer também que o meu z é a mesma coisa que 2 vezes o x, né? Porque o raio aqui da minha circunferência inscrita, o diâmetro dela aqui equivale exatamente à medida do meu quadrado, do lado do quadrado. E essa outra circunferência aqui que está circunscrita, ela tem um raio que está medindo o y, né? Então, deixa eu fazer aqui em azul só para ficar mais organizadinho. Essa medida do raio da circunferência circunscrita, que vem aqui do centro até essa região aqui, é exatamente um valor... Opa, cliquei 2 vezes sem querer ali. É exatamente um valor de y, tá? E aí, com base nisso, a gente vai analisar esses dados aí, que tá bem tranquila essa questão, vocês vão ver. Então, item 1. Em função de z, a área da circunferência circunscrita tem medida dada aqui. Então, a área da circunferência circunscrita. Lembra que é π vezes raio ao quadrado. Meu raio tem que estar em função de z, tá, gente? Só que aqui da circunferência circunscrita, observa que está em função de y. Mas vocês concordam comigo que esse raio da minha circunferência circunscrita é metade da diagonal do quadrado? Né? Lembra que a diagonal do quadrado lá, gente, nós temos que fazer o quê? O lado do quadrado vezes a raiz de 2, certo? Só que o meu raio aqui é a metade disso, né? Eu tenho que dividir esse valor ainda por 2. Então, gente, o meu raio aqui, né, esse meu R, ele vai ser o quê? Ele vai ser o lado do quadrado, que é z, vezes a raiz de 2, tudo isso dividido por 2, tá bom? Então, nós teremos aqui, ó, π, que multiplica o raio ao quadrado. Quem que é o raio? É z raiz de 2 sobre 2. Isso porque o raio da circunferência circunscrita equivale à metade da diagonal do quadrado de lado z. A diagonal é o lado vezes a raiz de 2, só que como eu quero só a metade, né? Então eu tenho que dividir por 2. Então tudo isso daqui é ao quadrado. Então isso daqui para nós vai ficar igual a quanto? Vai ficar o valor do π aqui, aí vai ficar z ao quadrado, que vai multiplicar raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá raiz de 4, que dá 2. Tudo isso sobre 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Posso simplificar esse 2 aqui com esse aqui, que vai ficar 2. Então, vai ficar aqui π vezes z ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Que é exatamente o que ele está falando no item 1, né? Então, esse item de número 1 aqui, ele está corretíssimo, ele é verdadeiro, tá?
Item de número 2. Diz o seguinte. Se z é igual a 1, então o comprimento da circunferência inscrita é 2π. Vamos lá, então. Observa que eu estou falando que z é igual a 1. Tá? Então, primeiro vamos calcular em função de x. O comprimento aqui da circunferência inscrita, tá? Vejam que eu estou colocando cc para a circunferência circunscrita e ci para a circunferência inscrita, tá? Só para não misturar tudo. Então, comprimento é 2 vezes o π vezes o raio, certo? Qual que é o raio da minha circunferência inscrita? É x. Então, é 2π vezes o raio, que é x. Só que eu quero saber em função de z, né? Tá falando aqui porque o z é igual a 1. Só que observa, gente, que eu sei que o meu z é 2 vezes o x, ou seja, o meu x é exatamente z sobre 2. Então, ao invés de eu usar x aqui, eu vou trocar por z. Então, vai ficar 2π que multiplica z sobre 2. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero para o meu z... para o meu z valendo aqui 1, né? Para z igual a 1. E aí, o que nós vamos ter aqui, então? Vai ficar esse comprimento dessa circunferência escrita. Vai ficar 2π, que multiplica o z, que é 1, e tudo isso dividido por 2. Cancela, cancela. O comprimento vai ficar π vezes 1, que é exatamente π. E tá errado, né? Tá falando ali que o comprimento dela é 2π. Então, esse item aqui ele é falso, ok? Vamos para o item de número 3. Número 3 não, né? É o terceiro item, mas é o item 4, perdão. Aí, agora sim. Em função de z, o comprimento da circunferência circunscrita é esse que está dado ali. Então, o comprimento da circunferência circunscrita, novamente, é 2π vezes o raio. Circunferência circunscrita, está falando em função de z. Então, é 2 vezes π vezes. O raio da circunferência circunscrita, a gente já viu que é y. Mas a gente já viu que o raio da circunferência circunscrita, em função de z, é metade da diagonal do quadrado de lado z, que está aqui. Tá? Nesse carinha aqui. Então, o raio é z raiz de 2 sobre 2, tá? Esse daqui é o meu R, tá, galera? Porque eu estou falando agora da circunferência circunscrita. Esse 2 aqui cancela com esse. Vai ficar, então, raiz de 2, deixando na mesma ordem do enunciado. Raiz de 2 vezes π vezes o z. Né? Esse é o comprimento aí da circunferência circunscrita, que é exatamente o que ele está sendo dado aqui no item 4. Então, esse item 4 ele é um item que é verdadeiro. Ok? Vamos para o item de número 8. Se z é igual a 2, então a área da circunferência circunscrita tem medida de 8π. Gente, a área da circunferência circunscrita em função de z a gente já encontrou no item 1. Olha aqui, ó. A área da circunferência circunscrita em função de z está aqui, ó. É π vezes... Cadê minha caneta? Ah, tá aqui. Perdão. Deixa eu apagar aqui. Perdi a marcação dela. É π vezes o z ao quadrado dividido por 2. Certo? Essa que é a área da circunferência circunscrita. Veja que é o que ele está pedindo no item 8. E está falando agora que z é igual a 2. Então, vai ficar π vezes 2 ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Né? 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, isso daqui vai dar 2π. Certo? Então, esse item 8 aqui ele é falso, porque está falando que é 8π. E, por fim, aqui vai somar 4, né, que eu esqueci de colocar. Vamos ver o item 16 agora, que é o último. Em função de z, a área da circunferência inscrita. Isso nós não tínhamos visto ainda, né? A área da circunferência inscrita, só o comprimento. Então, a área da circunferência inscrita, lembrando também, a área é π vezes r ao quadrado. Em função de z também. Observa lá que a área, então, vai ser π vezes o raio ao quadrado. E quem que é o raio da circunferência inscrita? É o x. Só que eu quero saber em função de z. E o z em função aqui, o x em função de z, né, é z sobre 2. Então, o meu raio aqui é z sobre 2. Tá? Então, nós vamos ficar com π, que multiplica z elevado ao quadrado, z ao quadrado. E o denominador aqui, 2, 2 ao quadrado, 4. Então, π vezes z ao quadrado sobre 4, que é exatamente o que ele está falando nesse item aqui de número 16. Portanto, essa alternativa aqui ela está correta também. Vamos somar 16. 16 mais 4, 20, mais 1, 21. Resposta final da questão, 21. Ok, gente? Espero que essa resolução tenha ajudado nos seus estudos. Bons estudos e até a próxima.